Menos da metade dos trabalhadores de área de risco recebe o pagamento do adicional de insalubridade ou periculosidade. Profissões de risco exigem essa compensação financeira. Quais são essas atividades, quem tem direito a receber e o que fazer quando as empresas desconhecem essa obrigação? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Geraldo Magela Melo, do Tribunal Regional do Trabalho, Terceira Região, em Minas Gerais, onde atua há 4 anos na primeira vara do trabalho de Sete Lagoas. Ele é magistrado há 5 anos e já passou por 10 comarcas aqui em Minas Gerais. Doutor Geraldo, obrigado pela presença. É um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Doutor Geraldo, algumas profissões são de risco, atividades insalubres ou de periculosidade. Qual que é a diferença entre insalubridade, periculosidade? O que vem a ser atividade de risco? A diferença entre o adicional de insalubridade e periculosidade está no qual é o agente que vai gerar aquele direito para o trabalhador. Os adicionais, eles visam retribuir o trabalhador em razão de algum trabalho que ele faz que é prejudicial a ele. No caso, o adicional de insalubridade e o periculosidade, eu até brinco com os meus alunos que são morte lenta e o morte rápida. O adicional de insalubridade tem agentes nocivos no ambiente de trabalho que ao longo do tempo da vida funcional desse trabalhador vão prejudicando a saúde dele. Por exemplo, o ruído, longo tempo trabalhando sob o ruído excessivo, o trabalhador vai desenvolver a PER, que é a perda auditiva induzida por ruído, ou algum agente insalubre, por exemplo, hospitais, o risco de contato com o sangue, ele pode ter até adquirir uma doença, um HIV, alguma doença mais complicada. Poluição de mineração também? A questão da pulmão, mineração, o pulmão é muito afetado, inclusive são os que aposentam mais rápido, Eles aposentam com 15 anos, porque o nível da atividade é muito prejudicial à saúde, Realmente vários desenvolvem a silicose, que é uma doença muito severa aos pulmões. E o adicional de periculosidade, por isso que eu brinco, ele é uma morte rápida, porque ele ou é explosivo, ou inflamável, ou energia elétrica. Um choque muito forte na energia elétrica, o trabalhador pode vir a falecer. Um posto de gasolina, se houver uma explosão inflamável, combustível, ou a morte é imediata. Mesma coisa, os explosivos, fogos de artifício, o risco é muito acentuado. Doutor Geraldo, e quem define essa atividade de risco, se é de salubridade, periculosidade, quem faz essa definição? Tá. A periculosidade, a própria CLT já diz, é só inflamável, explosivo e energia elétrica. Para o adicional de insalubridade, quem define é o Ministério do Trabalho e Emprego. A CLT delega ao Ministério do Trabalho e Emprego a competência para regulamentar quais são os agentes nocivos. Benzeno é nocivo, ruído é nocivo. Produtos químicos. Produtos químicos, óleo, graxa, qual tipo de óleo, qual tipo de graxa, quanto tempo eu trabalhando com graxa ou com óleo, eu vou fazer jus ao adicional de salubridade. Quem define isso tudo é o Ministério do Trabalho e Emprego, e ele faz isso por meio de uma norma que chama NR15, Norma Regulamentadora 15. E fica disponível para o trabalhador também? Está no site do Ministério do Trabalho e Emprego, .gov.br. E quando a situação confunde um pouco assim, periculosidade, insalubridade, a pessoa pode optar? Como é que é isso? Confundir, não. Pode acontecer do trabalhador trabalhar em um agente, em um ambiente insalubre, um ambiente que tem muito ruído, por exemplo, ele trabalha num posto de gasolina que tem uma boate ao lado e o ruído é muito excessivo, ou carros de som ao tempo todo com som, com um volume muito alto. E ainda está trabalhando com combustível, que é inflamável, então é explosivo. Então o trabalhador teria direito aos 2 adicionais, o insalubridade ou periculosidade. Aí é uma questão no fato, no caso concreto, a gente apreciar. E quem tiver dúvida, quem consulta? Se tiver dúvida, você pode requerer, se você entende que o seu trabalho é insalubre ou periculoso, você pode requerer ao Ministério do Trabalho e Emprego, os sindicatos podem fazer isso, deve procurar o seu sindicato, e o seu sindicato vai requerer ao Ministério do Trabalho e Emprego que façam uma perícia na empresa, no hospital, no local onde você trabalha.
né? E aí se apure se você tem direito ou não ao adicional de insalubridade ou periculosidade. O senhor falou do pagamento adicional de 30% em média ou ele pode variar dependendo da atividade? São dois adicionais distintos. O adicional de periculosidade, ele tem apenas um percentual, que é 30%. O adicional de periculosidade, então, ele é fixo, 30%. Né? Quem trabalha com inflamável, explosivo. A insalubridade não, ela tem 3 níveis, né? Por exemplo, o senhor citou quem trabalha em minas. Quem trabalha em minas de subsolo, eles vão receber o adicional maior, né? Então, olha, o adicional vai de 10, 20 a 40%, de acordo com a prejudicialidade na sua saúde, né? Grau leve, 10%. 20% grau médio, tá? A maioria dos trabalhadores brasileiros, né? Que trabalham, por exemplo, em laboratórios. E se você tem contato com pacientes de alto risco, se você trabalha em minas subsolo, pode chegar até 40% o percentual. Isso não desestimula, por exemplo, a empresa a investir em pesquisa para eliminar esse fator de insalubridade no trabalho, no ambiente de trabalho? Hoje a ideia, inclusive, é essa. O dever das empresas é tentar eliminar os agentes nocivos no ambiente de trabalho. E ela faz isso por meio de quê? Por meio dos chamados EPCs, que são equipamentos de proteção coletiva, e os famosos EPIs, que são equipamentos de proteção individual. Um óculos que você utiliza, a luva de plástico que o trabalhador utiliza, né? Máscaras, o tampão de ouvido, né? Que é o protetor auricular. Tudo que vem a minorar o prejuízo à saúde do trabalhador é o chamado EPI. O EPC é coletivo. Equipamento de proteção individual. Não, o EPC é coletivo. É, por exemplo, instalar um exaustor que vai reduzir o calor no ambiente de trabalho. Isso aí protege a todos os trabalhadores. Muito bem. Doutor Geraldo, eu vou fazer um pequeno intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor falasse um pouco mais sobre essa questão aí dos outros direitos que o trabalhador tem, que não são reconhecidos, o que fazer nesses casos, e também sobre a aposentadoria especial, quem tem direito nesses casos. A gente volta em instantes.